Oi, Seja Marisete. bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Estou Que super isso. feliz. Eu que fico feliz de ter você aqui mais uma vez. Sempre que a gente chamou, você foi super prestativa. Fico muito feliz mesmo. Vamos falar Ah, um pouco obrigada. de coisa boa, né? Vamos, José, eu vamos queria falar de falar, amizades. eu queria até contar uma historinha. Eu conheço a Gisele desde 2004 e foi uma situação muito interessante que se reuniram 14, 15 mulheres para montar a primeira confraria do vinho de Goiás. E essa confraria completa esse ano 16 anos, então são 16 anos que a gente se conhece. A nossa amizade só fortaleceu, então foi um presente num momento prazeroso de paixões, que é o vinho, que é a mesa, que é comida. E a Gisele sempre foi uma pessoa muito elegante no jeito de ser. Eu acho que o sucesso da Latable vem muito disso, é da essência dela, é natural dela. E eu a convidei, além de eu ser fã dela, por dois motivos principais, Gisele. Primeiro, é que nós estamos vivendo um momento que todos nós vamos ter que nos reinventar, Sem dúvida, ok? O que sem dúvida. dava certo, dificilmente dará do mesmo jeito se a gente não mudar, fizer uma transformação em nós mesmos e no que a gente faz. E você está com a Tablet há mais ou menos 6 anos, é isso? É, 7 anos? 6 anos. 6 anos. Esse foi o momento que você se reinventou. Sem Então, dúvida. e o outro motivo, o segundo, são vários motivos importantes, mas o segundo importante é a importância da mesa para encontro de família e amigos. A mesa é um lugar que a gente, quando senta, abraça a mesa, né? A gente recebe tanto o alimento como o prazer de estar junto, e aquela coisa de confraternizar, de se encontrar. E Eu você acho que trabalha, nunca teve tanta importância, né, nunca Marisete, teve como tanta agora. importância. O tema que a gente está buscando muito é voltado para nós mesmos, para casa. E Sim, para a família. a mesa a gente sabe que o que você vai trazer para nós vai nos emocionar e nos engrandecer. E historicamente a mesa realmente é um dos lugares mais importantes da família, para a família. Então são esses dois motivos que eu fiz questão de ter você. E num primeiro momento eu queria que você falasse dessa reinvenção sua, há 6 anos atrás. Eu tinha um outro negócio, né? Tive um outro negócio por 24 anos que não tinha nada a ver com mesa posta, era uma confecção de camisola. E com o passar do tempo, foram 24 anos, e com o passar do tempo, nós sentimos que estava havendo uma mudança de comportamento. As pessoas não estavam investindo mais em camisola, nós até mudamos o foco para pijamas para maternidade, mas mesmo assim sentimos que estava havendo essa mudança e que as pessoas não investiam mais nisso. Então, resolvemos encerrar as atividades e fizemos isso com toda a calma, com toda a tranquilidade. Programamos isso por 2 anos. Então, foi assim, o fechamento de um ciclo. Então, foi tudo muito tranquilo. E eu tinha duas sócias, que era a minha mãe e a minha irmã, que a minha mãe, por motivo mesmo de idade, já estava mais velha, parou de trabalhar quando nós encerramos as atividades, e minha irmã, que é psicóloga, queria já há algum tempo se dedicar 100% à atividade dela. E logo se dedicou ao consultório e eu fiquei sem fazer nada. E esse foi o tempo, Elisete, que Ficar sem fazer nada eu é vou. Aí complicado eu e comecei a perigoso. trabalhar com 20 anos. Com 20 anos eu tinha uma empresa. E eu realmente, depois desses 24 anos, eu achei que estava bem, que eu tinha trabalhado e que estava ok. Intimamente, eu estava me sentindo super bem. Até que meu marido um dia me chamou para conversar e me falou: Gisele, olha, eu estou falando em meu nome, em nome das nossas filhas, em nome da nossa funcionária. Você precisa urgentemente arrumar alguma coisa. DR, bem claro. E foi uma surpresa para mim, Marisete, porque eu estava ótima. Eu estava super bem. Ninguém Eu percebeu estava que você estava muito bem, no né? momento, exatamente. E isso foi assim, foi um baque para mim. E o que fazer? O que fazer? A gente vive há anos numa incerteza econômica muito grande. Então, o que abriu, o que está faltando no mercado, eu passei um tempo assim, meio perdida, sem saber. Eu sabia, no fundo, que eu tinha uma energia que ainda podia ser usada. Os psicanalistas dizem que é muito importante viver o luto, né? Então, você, na verdade, com o encerramento da empresa, era um luto que você estava vivendo também. Assim, mas mesmo depois do luto, Marisete, eu fiquei bem.
Eu estava super bem. Realmente eu não sabia, eu não tinha consciência que eu estava incomodando tanto as pessoas ao meu redor. E fiquei sem saber o que fazer. E num belo dia, numa manhã do dia 1º de janeiro, eu tive um insight. E eu lembro bem que eu estava com minhas filhas na cama, aquela coisa de pós-Réveillon, e falei para elas: hoje eu vou mudar minha vida. E elas Olha, falaram: vai, mãe, vou. O que você vai fazer? Eu falei: hoje eu vou abrir uma página no Instagram, que ainda era uma coisa nova. Eu vou abrir uma página no Instagram e vou inspirar as pessoas sobre como cuidar da casa, como montar a mesa, que já era uma paixão que eu tinha, uma paixão que eu trago já de família, que é uma paixão da minha mãe, uma nós coisa vamos que falar disso, nós vamos falar disso. eu Conta preciso. primeiro essa transformação aí, essa reinvenção. Então eu fiz isso, eu montei assim num instante, eu liguei para minha sobrinha em São Paulo, que mora em São Paulo, pedi uma logo, ela tinha, mas hoje, dia 1º de janeiro, eu falei: sim, eu preciso hoje, eu quero minha Eu página hoje. acordei agora, eu quero resolver minha Acordei vida agora. agora. Exatamente, essa ideia tem que ser Acordei para a agora. vida. É, Exatamente. E assim ótimo. nasceu lá a Tablet de Gisele, sem nenhuma pretensão. Eu lembro até que uma vez você me perguntou, você lembra disso, Marisete? Você almoçando aqui em casa, você me falou: Gisele, se isso tomar uma dimensão maior do que você imagina? Sim. Então, foi assim que nasceu o Latab, sem nenhuma É pretensão porque, de ser o na que é hoje. verdade, na verdade, você poderia continuar dentro da sua casa. É lógico que hoje é muito mais difícil. Você tomou uma proporção nacional e até algumas coisas internacionais, mas eu acho que era possível isso, era visível que você cresceria muito, Gisele. A gente, como olhar empresarial, porque era você, você entendeu? Não tinha mentira, não tinha encenação. Era nato seu, que vem da sua mãe, que vem da sua família. A mãe da Gisele, ela vai falar um pouco agora, que isso aí é um capítulo à parte, eu acho. Tem 89 anos, uma das mulheres mais encantadoras que eu conheço. Toda vez que eu encontro a Dona Dora, eu falo: quero que a senhora conheça minha mãe conheça a senhora. Porque ela é de uma alegria, ela é de uma leveza, ela é de uma positividade. E ela, eu quero que você conte como que a sua mãe recebe, eu posso falar, já tive algumas vezes na casa dela, o encantamento, o carinho com uma toalha de mesa, com os talheres, ela mostra toalhas que ela tem um cuidado já há décadas. Então, eu queria trazer um pouco disso, Gisele, dessa coisa de cuidar da casa da gente, eu falo tanto do interior quanto da casa que a gente mora, de tudo que nos rodeia, pessoas, objetos, porque é uma forma de amor. Sem E ver dúvida. sua mãe fazer tudo isso, sabe? Ela se arruma, ela mora sozinha, ela se arruma todos Ela os prepara a dias. mesa para ela todos É os isso que eu dias. quero que você Agora não é fala. pena que ela está sozinha. A funcionária dela vai 2 vezes por semana. Mesmo assim, ela não abre mão da mesa posta, da mesa arrumada todos os dias. Pra você ter uma ideia, minha mãe usa o suplá todos os dias, sozinha. E uma toalha de mesa numa mesa, que eu até brinco muito com ela. Falo: mãe, mas uma toalha de mesa de uma mesa de 10 lugares, eu só precisa usar uma. Não pode usar um jogo americano? Não, eu gosto de Pode toalhas só de mesa. usar na metade da mesa? Não. Não, ela não abre mão, porque é um momento que ela fala que é importante para ela. Então eu cresci assim, Marisete, eu cresci vendo a importância da mesa posta, a importância de cuidar de cada detalhe, porque minha mãe sempre passou isso para a gente, e a gente se sente muito amada e muito acolhida até hoje. Né? Infelizmente, ela fez 89 anos no domingo, nós tivemos que cancelar a festa, e imagina que essa festa estava já pronta, tudo organizado há mais de 2 meses. E É. tudo, as pessoas me perguntam: mas você que monta tudo, você que ajuda a sua mãe? Eu ajudo, mas eu não decido. Tem coisas que ela fala: não, Gisele, assim eu não gosto. Desse jeito que você arrumou a mesa, essa mesa que você fez, não, eu prefiro flores assim, ou flores daquele jeito, de outro jeito. Então ela tem uma personalidade própria. Ela faz as coisas Ela exatamente tem. como ela. Exatamente. Não é que eu vou lá arrumar, entendeu? Eu ainda aprendo muito com ela. Eu já encontrei com ela algumas vezes comprando flores, orquídeas, e ela diz: eu Ela não não fica. gosto de orquídeas coloridas, eu gosto, viu, dona Dorinha? Se a senhora ganhar, manda para mim. Eu gosto de orquídea. E ela sempre fala que gosta de branca, né? Ela tem essa personalidade bem, bem clara. Exatamente, exatamente. E a casa está sempre florida, sempre. Quando ela se mudou da casa para o apartamento, nós pensamos que ela fosse ter um baque, mas não, ela arrumou esse novo apartamento, você também acompanhou isso. Ela arrumou esse apartamento com todo amor, e assim, eu falo para ela que o apartamento hoje é até mais bonito e mais aconchegante do que a casa dela.
Eu Então, é imagino. muito Ela é muito bacana, é cuidadosa. muito bom viver isso, é muito bom. Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque minha mãe realmente ela nos mostra como é importante acolher a família, como é importante esse carinho com a família. Uhum. Eu admiro muito uma pessoa como a dona Dorinha, muitas vezes ela fala, eu quero fazer uma reunião agora das suas amigas, mas elas estão na minha casa, né? Então É, ela já toma isso e amigas de abraça. vocês. É muito lindo isso. Eu gosto muito, Gisele, eu tenho um pouco da dona Dorinha, um pouquinho. É difícil eu sentar na mesa para tomar um café ou para fazer uma refeição que a mesa não esteja perfeita. Você entendeu? E é outro assunto que eu quero falar com você. É, não precisa ser uma coisa de valor caro, não precisa ser uma porcelana assinada, não precisa ser um jogo americano, um talher de prata. É só um gesto de carinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, como dica para as pessoas. Então, eu falo muito isso porque, às vezes, na minha página, as pessoas veem louças maravilhosas. Claro, eu trabalho com as melhores marcas, tenho, né, mostro louças belíssimas, mas não são acessíveis a todos, né, Marisete? Essa é uma Não. realidade. E uma mesa bonita, realmente, ela não é medida pelo valor do que está na mesa. Eu acho que a mesa tem que estar bem arrumada, as coisas bem colocadas, mas é o amor que você coloca quando você prepara a mesa que é o principal. Eu Uhum. acho que a mesa ela tem que acolher. A mesa é um lugar de encontro. Isso eu acho muito importante. É um lugar de compartilhar alegrias, de compartilhar até tristezas, Uhum. mas a mesa ela tem que te acolher. Eu É. acho que Você isso é sabe mais que importante. nesse momento a mesa se tornou também é, uma mesa de trabalho, né? Várias pessoas, eu vi até a live da Marina Linhares, que as pessoas estão usando muito a mesa de refeição como uma mesa de trabalho também, dividindo espaço. Então, ela entrou num momento ainda mais forte na nossa vida, nessa Eu acho que quarentena, a gente né? está tendo uma adaptação, né? As pessoas querem. E eu acho que, mesmo com adaptações, dá para fazer coisas bonitas. Por exemplo, eu ando montando muito na minha mesa de centro, na sala. Sabe, eu acho gostoso ficar sentada. Agora eu estou aqui na sala, Eu estou vi. sentada no chão, eu acho gostoso isso. Então, eu acho que você pode adaptar. As pessoas que estão sozinhas, arrume uma bandeja bonita. Né? Não precisa necessariamente, se não quiser se sentar à mesa sozinho, se achar aquilo um pouco triste, um pouco Uhum. deprimente, arrume uma bandeja bonita e coloque no colo e sente com ela, né, no sofá. Mas eu acho que é importante que a hora da refeição seja um momento especial, que você realmente pare para preparar aquele momento e que as pessoas estejam lá de coração, estejam lá de alma. Eu acho que isso é muito importante. A mesa te dá a possibilidade de olhar nos olhos das pessoas. Eu acho que a mesa ela te ensina a compartilhar. A mesa ela te ensina a servir. Quando alguém te pede, me passa água, me passa o Uhum. arroz. Então eu acho que a mesa traz um aprendizado muito grande. Você sabe que eu li várias pesquisas de psicoterapeutas falando da importância do momento da refeição na formação das crianças. E eu acho que isso Olha, está se perdendo muito, não é? A correria, mães que trabalham fora, infelizmente são as consequências do mundo moderno, da vida contemporânea, mas eu acho que a gente tem que fazer o máximo para conseguir, nem que seja no jantar, se as pessoas trabalham, né, e não podem uhum. voltar para o almoço, que no jantar tenha um momento especial com os filhos, enfim, com a família. Nós vamos voltar para falar de mesa, gente, mas só para contar um pouquinho da história dela. E a Gisele tem um outro Instagram que chama Gisele Bassi. É, E Giza esse. É Giza? Dias, Tá. É Giza Bassi. E ela fala de viagem. Então, ela é uma pessoa apaixonada também pela história. Você conta muito da Itália, né? Que é o Ele está seu berço. tá bem focado na Itália. Meu pai era italiano, né? Veio para o Brasil depois da guerra em busca de novas oportunidades de trabalho e acabou ficando por aqui. Se casou com a minha mãe, que é brasileira, e realmente ficou por aqui até morrer. E a gente sempre teve uma ligação muito grande com a família dele. Todos os anos a gente ia, passava bastante tempo lá, passava mais ou menos uns 2 meses e meio por ano na Itália. E eu sempre tive muita ligação, assim, e a família italiana, minha família italiana, ela teve uma importância muito grande na minha formação, principalmente na minha formação religiosa.
Então, eu tenho um amor muito grande pela Itália e esse Instagram eu me dedico a falar um pouco dos lugares que eu visitei, a mostrar um pouco desse país maravilhoso que é a Itália. Ótimo. E é lindo mesmo. Eu não sou italiana e sou apaixonada pela Itália, viu, Gisele? Mas é um hobby, né? É um Instagram que ele até eu comecei o Gisabassi antes do Latable de Gisele. Mas eu continuei com ele só mesmo como hobby, só para mostrar, dividir as maravilhas da Itália, compartilhar um pouco os lugares que eu conheço e também os que eu ainda quero conhecer. Que bacana. Você dá dicas de. Eu estou já colocando a mesa aqui, mas você dá muita dica de hotéis, né? Eu Então, vejo que dica um você faz, pouco, você faz sim. uma pesquisa rica. Eu vejo que você faz uma pesquisa muito rica, é muito interessante as suas sugestões, as suas colocações. Tem escrito É, muito bem também, né, Gisele? hotéis, de restaurantes, de um pouco da história das cidades, porque a Marisete, eu assim, eu sempre, desde o Latable também, eu tenho um compromisso muito grande com a informação. Quando eu montei o Latable de Gisele, que eu criei o Latable, eu sentia que tinha muitos perfis, muitas páginas do Instagram de mesa, mas com pouca informação. Então, eu Entendi. tenho esse compromisso com os meus seguidores, porque eu acho que quando eu mostro uma porcelana, eu quero também que você entenda o valor que vem agregado àquilo. Quando você compra uma taça, eu quero que você entenda como é feita aquela lapidação à mão. Então, eu acho isso muito importante, informar. Então, Sim. isso é muito forte para mim, tanto no Latable quanto no Gisabassi. Eu não queria simplesmente ter um perfil que eu montasse uma mesa e falasse a garfo daqui, colher e faca daqui, taças e tal, você entendeu? Eu queria uma coisa Uhum. realmente informativa, que contasse a história das porcelanas, que contasse a história da prataria. Isso eu acho que estava faltando na época. Hoje até eu já vejo mais pessoas preocupadas com a informação, mas no começo eu assim, quase não tinha, eu quase não via pessoas que informavam, que falavam um pouco da história. Agora vamos falar um pouco, então, da Latable, né? Você conseguiu mexer com muita gente nessa coisa de decorar a mesa. Eu vejo que muita gente tem interesse, né? Você achou que da época que você começou, as pessoas estão cuidando mais da mesa pós, estão mais Sim, preocupadas com isso? Você sim. acha que hoje integra mais a vida das pessoas? Dúvida. E eu vejo também as pessoas, as moças mais jovens, Ah, é? já super interessadas no assunto. Eu acho que a minha geração, talvez a maioria, começou a pensar nisso um pouco mais tarde. Essa geração agora, eu vejo a geração das minhas filhas, elas já gostam, já se preocupam, já querem montar mesas bonitas. Eu acho que aumentou muito esse interesse, aumentou muito o comprometimento com a mesa, com a casa, o cuidado. Eu vejo isso E assim. aumentou muitas lojas também, né? Muitas lojas hoje a gente vê de mesa posta. Sim. E você sabe que foi uma surpresa para mim, que eu conversei com alguns clientes, que foi um segmento que não parou nessa quarentena. Então, Olha, você sabe que pessoas continuaram comprando louça de Páscoa, enfeites de Páscoa, coelhinhos para mesa, mesmo não tendo aquela Páscoa esperada. Então, foi uma surpresa isso para mim. Por quê? Porque as pessoas estão ficando mais em casa e tendo mais vontade, vendo o que que falta. Ah, agora eu acho que eu preciso de uma louça sim. assim, eu acho que me falta um copo para completar, eu acho que as pessoas estão tendo mais tempo de olhar para suas próprias vidas, para a sua própria casa. Eu acho que é mais ou menos isso. E foi uma surpresa que até Páscoa, né, que foi uma data que não foi praticamente comemorada, as pessoas se preocuparam em fazer mesa, em investir em louças temáticas. Eu ia até te fazer essa pergunta, que tem um pouco, talvez, a ver com decoração de a mesa posta temática. Existe a combinação perfeita de porcelana, talheres? Existe alguma limitação que você poderia dar como sugestão para quem está nos ouvindo? Limitação? Não, eu acho que não existe combinação perfeita. Eu acho que existe a combinação que te agrada. Hoje eu falo que eu já sou assim mais ousada. Hoje eu misturo uma porcelana maravilhosa com uma cerâmica feita à mão. Hoje eu pego uma porcelana finíssima e monto uma mesa no jardim. Então hoje não existem limitações. Eu acho que é importante você fazer. Eu acho que é muito importante que a sua mesa tenha a sua personalidade, a sua característica. E quando ela estiver pronta, se você olhar para ela e agradar os olhos e agradar o coração, aquela é a combinação perfeita.
Ótima, ótima resposta. Gisele, tem algumas perguntas que vieram para a gente. E flores, a importância da decoração na mesa posta, que enriquece com as flores. Você tem muito cuidado com isso. Eu tenho visto muita coisa sua, ao mesmo tempo uma coisa bem delicada, uma outra coisa bem colorida. Né? Eu acho Sim, isso muito rico. Tem a ver com a sua última resposta, falando que é aquilo que te agrada no momento, né? Me fala isso. sobre os arranjos, a importância dos arranjos nessa mesa posta. Eu acho flor fundamental na mesa. Não interessa se você vai colocar uma vanda ou se você vai colocar uma flor do seu jardim. Mas eu acho que flor é fundamental. Ou uma flor, ou uma folhagem. Acho que pode talvez ser substituída, as flores podem ser substituídas por frutas, mas eu Eu acho disse que fruta você usa muito. a flor ela é fundamental. E eu tenho visto agora também, eu tenho sentido, não sei se você reparou em algumas das minhas produções, que eu acho que mudou um pouco o estilo também dos arranjos. Eu acho que, não sei se esse momento que a gente está vendo que a gente consegue viver com menos, eu acho que isso até já antecedeu a quarentena. Eu tenho sentido que as mesas podem ser mais leves, com arranjos mais despretensiosos, mais descomplicados. Eu acho que aquela coisa dos arranjos muito ostensivos, eu acho Aham, que está indo abaixo um pouco, está caindo um aham. pouco. Estão perguntando sobre velas na decoração da mesa posta. Velas sempre, adoro velas, sempre à noite e sempre acesas. Que, Sempre que acesas, ótimo. jamais Da- velas apagadas e acenda antes que os convidados se sentem. na verdade, Aromáticas ela mais, né? para não Velas aromáticas concorrer, para não concorrer com o cheiro do alimento, né? Da do bebida. alimento, nem do vinho. Então, as velas aromáticas têm que passar longe da mesa. Elas podem estar na casa toda, na sala, no lavabo, é imprescindível, mas jamais na mesa. A Bibi está fazendo uma pergunta aqui, que a gente já tinha essa pergunta. Guardanapo de papel ou de tecido? Guardanapo de papel no dia a dia é aceitável? Mas acho que tudo é aceitável. Eu acho que tudo é aceitável, né? É difícil a gente falar uma coisa que não é aceitável. Mas, sem dúvida, o de tecido é mais adequado, eu acho. A não ser que você faça um churrasco, tenha crianças, você queira ter alguns guardanapos de papel para apoio, mas eu gosto dos guardanapos de tecido. Eu Tá. acho Voltando que às dão. flores, pode ter flores artificiais? Ela substitui a natural? É uma pergunta que também nós Eu temos aqui. prefiro as naturais. Eu prefiro as naturais, sempre. Eu acho que as flores, que hoje tem até um nome bacana, né? São as flores permanentes. Sim, O termo permanentes. artificial foi substituído pelo permanente, porque elas têm uma qualidade hoje tão boa que algumas você tem que chegar perto e pegar para Sim, perceber que elas são naturais. Mas eu acho que elas têm os lugares adequados a elas. Entendeu? Eu acho que num consultório médico, onde não tem luz, onde tem que ver a higiene, eu acho que, ok, são aceitáveis, mas a mesa eu colocaria sempre naturais. perfeito. Perguntar, existe um processo criativo ou é nato em você sua forma de trabalhar? Não, existe um processo. E ter sempre a mesa tem sempre um ponto de partida. Ou uma louça, ou a toalha da mesa, tem sempre algum ponto de partida e que surgem depois todos os outros itens a partir daquilo. Ok. Uma coisa assim que eu não tenho visto muito no seu Instagram, mas que eu acho assim tão delicado, eu queria saber quando a gente deve nominar lugares na mesa posta. Segundo as regras de etiqueta, você deve colocar o plasmã a partir de 8 convidados. Mas hoje em dia, o marcador de lugar ele se tornou até uma coisa decorativa na mesa. Então as pessoas estão mais flexíveis. Você coloca com um mimo, um chocolatinho com o nome da pessoa. Então isso hoje pode ser usado de outras formas, não precisa necessariamente seguir a regra de mais de 8 pessoas. Eu acho que Mas, você pode usar acho como tão parte do charmosinho.
Então, exatamente, eu também acho uma graça. Acho que não precisa seguir a regra, né, de só mais de 8 convidados colocar. Mas eu acho muito simpático também. Acho que ele acaba virando um mimo, acaba virando um carinho a mais para o seu Eu convidado. acho, eu acho. Eu E também é gosto uma muito. forma de você conciliar. Às vezes pode ter convidados que não se dão ali, você é uma forma de você também Ah, não, organizar a mesa de uma forma harmoniosa. sem dúvida. E de não ficar aquela coisa na frente da mesa, né? Eu sento onde, aquele. Sem dúvida, Desconforto. é Gisele, outra pergunta. Toalha de mesa ou jogo americano? os Ou os dois. dois? Os Os dois? dois. Os dois. Eu acho que o único momento que eu falaria só um ou só outro é no caso de um jantar formal. O jantar formal, eu digo uma toalha de mesa, ponto. É. Agora, Tem em outros momentos, não. a Eu toalha acho de que você pode mesa. usar. Essa toalha de mesa, a gente via muito na infância, ela tipo de parecia renda, né? Hoje eu vejo Aham. vários outros tipos de toalha de mesa. Qual é o estilo que está usando hoje? Ou também não tem? É uma coisa de boa, de qualidade, é escolha de gosto. É de gosto, Marisete. É claro que tem as clássicas, né, de linhos, de organza, mas hoje tem muito algodão bacana, hoje tem toalhas estampadas maravilhosas, então realmente é o gosto. E eu acho que, você sabe que eu acho que quando eu comecei, eu até resgatei um pouco a toalha de mesa, porque eu vi a maioria das pessoas que trabalhavam com mesa posta trabalhavam com jogos americanos. Eu Uhum. acho que por causa toda essa minha história de toalha de mesa, da minha mãe gostar muito de toalha, eu acho que eu até resgatei isso. Eu trouxe um pouco A isso. pessoa que me chamou muita atenção foi sua mãe. A última vez que eu fui, que ela foi mostrar aquele monte de toalhas lindíssimas que ela tinha importadas. Toalha de mesa, eu tenho paixão. Tenho É, paixão por roupa de mesa, eu tenho verdadeira paixão. na Eu, verdade, eu não tenho nenhuma toalha de mesa. Eu vou começar a pôr nos meus itens eu acho futuros. ter algumas. É claro que do seu estilo, né? Eu acho que você tem um estilo mais despojado, que eu adoro. E hoje tem Não, várias obrigada. opções. Acho que é bom. Até fazer um mix, Marisete. Hoje é possível até a gente fazer um mix de toalha com jogo americano, fica muito bacana. Isso também hoje é permitido, vamos dizer assim. É, né? Gisele, perguntaram aqui qual é a diferença entre louça e porcelana? A louça a- é um termo geral. Tá? A louça são os pratos. A louça é a porcelana, é a cerâmica. Então, quando você falar, eu tenho a minha louça, o meu louceiro. É, Tá? porque fala louceiro, né? Exatamente, é um termo generalizado, tá? Que entra a cerâmica e a porcelana. Eu vi uma fala sua assim: façamos da nossa casa o amparo, presença ou lugar para abrandar emoções. Eu queria que você contasse uma história para nós desses 6 anos de influência aí, de mesa posta. Algumas coisas que te emocionaram, mesmo você vivendo isso no dia a dia, tem alguma coisa que te chamou a atenção? Sim, uma vez eu montei uma mesa num lugar, numa loja, não vou nem especificar onde, mas era uma mesa muito bacana, uma porcelana maravilhosa, e tinha uma moça que estava trabalhando na loja, estava cuidando ali do buffet, e no final do evento, ela chegou do meu lado e falou assim para mim: Nossa, eu estou com vontade de chegar na minha casa, e era uma pessoa muito simples. Eu estou com vontade de chegar na minha casa e arrumar uma mesa para esperar o meu marido. Então, aquilo foi tão importante para mim, de ter tocado uma pessoa para mudar, para poder esperar o marido, perceber que aquilo que eu estava mostrando ia muito além do valor do que estava na mesa, que aquilo que eu mostro, aquilo que eu mostro todos os dias é simplesmente um gesto de carinho. Ah, isso é lindo. Tem outra pergunta aqui, Gisele. Essa mistura de pratos diferentes, copos diferentes, isso é bacana ou isso não é bacana? Eu acho bacanérrimo. Eu acho bacanérrimo, eu adoro, mas é preciso muito bom senso.
é preciso muito bom senso, é preciso de um olhar crítico, um senso de estética muito apurado, porque senão vira realmente uma bagunça. Então é preciso que mesmo na bagunça aquilo tenha harmonia. Né? A gente vê mix and matches maravilhosos, mas que no final você fala, você não consegue entender aquelas estampas, mas quando você olha o todo, tá maravilhoso, tá super harmônico. Eu acho bacanérrimo. Será que tem que fazer um curso para conseguir combinar isso, então? Não, tem que fazer um curso do olhar, e misturando, e tentando, e ousando, até compreender como chegar na harmonia. Ah, que bom, então. É, eu queria voltar um pouquinho com a sua relação familiar. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, desse enriquecimento dentro da sua formação. Aqui teve duas pessoas pedindo para você falar um pouco mais sobre isso. Sobre a minha? A sua relação familiar, tudo isso que compôs você. Você já vinha trabalhando, de certa forma, como você falou, com roupa íntimas, não, roupas de... De Era dormir. íntimas, né? De De dormir. dormir. E Sim. disso você vai para a mesa, você está vestindo de novo, né? De certa forma, você está vestindo de Sim. novo. Miudezas novamente, né? Porque as É, camisolas também eram feitas com renda francesa, alinhavadas à mão, eram também minúcias, eram coisas também de muita sensibilidade. uhum. Então eu mudei totalmente, vamos dizer, do quarto para a mesa, mas também continuando com essa história de detalhes, né? De Eu gosto muito vestir mesmo, né? eu gosto muito de detalhes, Eu vi que sabe? você escreve muito sobre a importância do detalhe. Até você escreveu sobre a sua mãe e foi uma forma linda onde você fala que ela te ensinou a ter esse cuidado com os detalhes, né? Eu gosto muito de detalhe. Eu gosto muito, por exemplo, de coisas personalizadas. Eu gosto muito de monograma. Sabe, o detalhe me encanta. É porque eu acho que o detalhe é aquele algo a mais. Ele te mostra o quanto a pessoa se envolveu naquilo. Porque você pode pôr a mesa lindamente, mas quando você vê um detalhe a mais, uma florzinha na frente do seu lugar, com seu nome, um lacinho, vamos dizer assim, um chocolate que você gosta, aquele é um detalhe a mais que mostra como você foi esperada, como é querida a sua presença. Então eu acho que o detalhe é isso, é esse Você carinho. tem dado curso sobre mesa posta, Gisele? Aí Você eu vem dou dando curso? eu faço alguns workshops, mas realmente, mas é que eu amo mesmo. Amo. Quando assim, Gisele? oi, tô Não, aqui. deu uma travada aqui no meu. Pode falar, Voltou. desculpa. Faço alguns workshops fora, em algumas cidades fora de Goiânia, já fiz em São Paulo, em outras cidades também, mas eu amo produzir, eu amo mesmo, o que alimenta a minha alma é montar a mesa, é o que realmente eu gosto. Quais são as dúvidas que as pessoas mais têm quando você vai? Você já deu, inclusive, um cursinho lá na aldeia para nós, há um Foi. tempo atrás. Porque a gente precisa despertar, e o motivo do convite de você estar aqui, um deles que eu falei, é a gente despertar que as pessoas tenham esse cuidado, esse carinho. Aham. Além dessa história linda que você contou da moça que queria chegar em casa e montar a mesa dela, quais são as dúvidas que as pessoas mais te perguntam, Gisele? Sabe que vão Além ter que dessas que eu fiz aqui, Então, básicas. até de dúvidas básicas, sabe? De que lado fica o garfo, que lado colocar a faca, até esse tipo de o suplá, que momento usar o suplá. As pessoas perguntam muito também. Eu vejo que as pessoas têm um pouco de receio na hora de misturar as louças, de fazer composições com louças diferentes. Essa é uma dúvida recorrente. Então, tem todo tipo de dúvida, desde o mais simples, que é a colocação dos talheres, né? O mise en place, vamos dizer assim, até os mais detalhados de espaço entre os suplás, esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouco agora das linhas que você está assinando, Gisele. Você está assinando uma linha de porcelana, né? Com uma parceria de utilitários. Utilitários, que é cerâmica com estanho, Uhum. maravilhosa, a linha que isso foi um Vamos ver se eu presente que uma consigo aqui. pessoa Vou quer tentar pegar colocar. aqui. Aqui, tá, deixa eu ver aqui se dá para ver. Aqui dá para ver, né? É um trabalho maravilhoso, todo feito à mão, de estanho, feito em Minas Gerais. É uma empresa que chama Design by Somers.
Eles são, assim, fantásticos e foi um presente quando eles me chamaram, porque foi uma linha que ela foi desenhada junto comigo, porque é diferente quando você assina uma coleção, a empresa tem uma, por exemplo, cria uma louça e você assina aquela louça. Essa Sim. coleção de utilitários, não, ela foi feita a quatro mãos. Então, por exemplo, a tábua de frios, ela tem um tamanho que eu gosto, porque eu não gosto de tábuas grandes, eu gosto de servir os frios em tábuas menores. Então, tudo foi feito a quatro mãos, eles me mandavam a jarra para eu experimentar a altura dos tangarás, se estava confortável para mim. Então, foi uma coisa construída a quatro mãos. Então, foi uma coisa muito gostosa. Foi um projeto maravilhoso. Foi, assim, acho que um marco realmente na minha profissão. E a gente já fez agora, a segunda foi lançada já, a gente agregou, né, outros produtos, porque foi um Uhum. sucesso enorme a primeira coleção, e agora nós agregamos outros itens que foram apresentados na última feira, na última ABUP, e que, graças a Deus, foi um sucesso incrível. Gisele, Então, qual que é o período de produção de uma peça dessa? Quanto tempo vocês trabalharam até chegar ao lançamento? nós trabalhamos uns 8 meses. Uns 8 meses, entre o primeiro croquis até a peça final, mais ou menos uns 8 meses, Né? para É, a colheita toda. você também tem uma. Medidas, vendo as dimensões, então foi Você ia muito. para lá? Você ia para a fábrica? Eles me mandavam os produtos. É até uma coisa que eu quero muito fazer esse ano, conhecer a fábrica, ir lá e conhecer a fábrica e sentir um pouco, participar um pouquinho do processo de criação, que é incrível. O processo de criação deles é incrível. Bacana. E a sua linha de jogo americano, E também toalhas. a linha que eu desenvolvi com a Flor de Lis, que são jogos americanos e toalhas de lavabo. A primeira coleção até foi uma inspiração que veio de uma viagem para a Itália, que eu fiz na Itália, e eu vi um determinado detalhe numa construção, num edifício em Florença, e pedi para a Alice reproduzir isso, e ela reproduziu, e daí já nasceu uma outra coleção e uma terceira. Então, já estou na terceira coleção com a Flor de Lis. A E Flor eu de Lis assino também uma linha de porcelana, com uma de quem? loja, com a Mesa Detalhe, que é uma loja de Ah, sim, eu acho que eu consegui uma mandei a foto foto. só. É, É, eu não consegui aí, ó. Essa linha aham, aqui, né? essa, que é um resgate também às louças de família, Uhum. um desenho também, uma louça mais romântica, que também foi um trabalho, um projeto muito bacana. Me veio até uma pergunta agora que eu vi essa foto. O suplá, nós não falamos do suplá, né? Não, ainda acho que ainda não. Então vamos falar do suplá também. Não, termina de falar da sua linha primeiro, meu Deus do céu, eu estou te atropelando. No momento são essas, tem uns outros projetos, né, que não posso contar, que estão em andamento, e agora, no momento, são essas collabs que eu tenho com Eu a estou Flor de parecendo Lis. Faustão, não estou deixando você falar. Não, tá ótimo. Essas três collabs com a Design by Somers, a Flor de Lis e a Mesa Detalhe. A Flor de Lis é de Goiânia, né? A Flor de Lis é de Um trabalho muito lindo maravilhoso. deles, Muito maravilhoso lindo, mesmo. muito delicado, muito lindo. E a Liz, quando eu apresentei o desenho para ela, ela fez uma interpretação maravilhosa. Ela fez algumas modificações, me sugeriu algumas coisas, algumas mudanças no desenho original, e eu achei que o resultado ficou realmente lindo. É, eu ganhei, nós ganhamos as amigas no final do A ano, né? toalha. Uma toalhinha. Então, vamos falar sobre o suplá, Gisele. Quando deve ser usado o suplá? Tem alguma regra também? O suplá tem que ser da mesma cor do prato? Não, a Tem? mesma cor não. É claro que ele tem que combinar, né? Na realidade, tudo na mesa tem que seguir uma paleta e tem que ter uma combinação. Mas ele não precisa necessariamente ser da mesma cor que a louça, não. De maneira nenhuma. Eu acho que até usar cores diferentes dá até um contraste bacana. Eu gosto muito da opção de fibra natural. Eu ia Adoro. te fazer essa pergunta. Adoro, adoro, adoro fibra natural na mesa. Gosto muito e misturo com prataria, misturo com outras coisas mais sofisticadas sem nenhum problema. Bom, o suplá ele é usado para delimitar o lugar da pessoa, Ah, né, tá. para o prato não escorregar. Então as pessoas falam, o suplá é frescura.
não tem frescura na mesa, tudo na mesa tem uma razão e uma utilidade. E o suplá, a função dele é essa, é realmente delimitar o lugar de cada convidado, Eu não sabia firmar disso. prato, sim. E ele é usado só em almoços e jantares, jamais café da manhã e chá. E Perfeito. uma outra coisa também que as pessoas me perguntam muito é que horas retirar o suplá. Sempre antes de servir a sobremesa. Então, na hora da sobremesa, não tem suplá. Olha, foi didático agora, muito obrigada, viu? Valeu para mim. Uma pergunta, o suplá, ele pode ser utilizado também para a refeição? Para a refeição como? Não, você, por exemplo, você tem um Se tá suplá e um no lugar prato. raso, É, no lugar de exatamente. prato Estou falando porque você tem o suplá de vinho, você tem o suplá de raso, vários tem produtos, madeira, e tem o suplá também de porcelana. porcelana. Eu coloco o supply, coloco um prato em cima, eu ponho a salada nesse prato e depois eu posso utilizar para comida quente o supply ou não? Não deve se fazer isso. Não deve, não. Gisele, eu já fiz, tá? Tem a função mas você deve ter feito de uma forma que ninguém percebeu. Ah, eu acho supply Mas, lindo. Eu mas sou fã de supply. tem alguns casos que não dá nem para perceber que é um suplá. Não, Né? não dá, Alguns por isso que casos eu estou falando. Eu tenho supplys lindos. Eu sou tem apaixonada em supply. que até pode ser, vou pensar uma massa, se não, sabe? Eu acho que alguma coisa é até possível fazer, mas não é muito indicado, não. Ele tem a função específica dele. É porque eu percebi, Gisele, que hoje, eu até vi no seu Instagram, e lá na aldeia até tem para vender, umas peças com umas alcinhas que você estava colocando como prato. Você tem uma variedade de formatos hoje. Você vê os restaurantes investindo hoje na porcelana artesanal, né? Muitos Sim. restaurantes e vários formatos de prato. Então, para mim, o suplá já encaixava no todo, você entendeu? Não, mas é porque eu sei do tipo de suplá que você está falando mesmo, que são quase basicamente pratos rasos maiores. Exatamente. Eles não têm nenhuma curvatura diferente. Então, esses pode até ser que dê para usar assim. Ah, eu vou arriscar um pouquinho também, se você está arriscando mais as suas coisas, tem que arriscar também. Eu tô num momento assim eu falo que nada como maturidade, né? Eu estou num momento que eu tô muito tranquila em Atrevida. usar, então eu era bem mais rigorosa na hora de montar a mesa, media tudo assim milimetricamente. Hoje eu estou muito mais livre. Estou livre com guardanapo, com dobradores de guardanapo. Não acho necessariamente que as pontinhas têm que estar todas unidas. Não estou falando de jantares formais, tá? Que aí requerem outro tipo de cuidado realmente rigoroso. Mas uma coisa mais descontraída, eu estou muito mais leve, muito mais solta. E para você colocar o guardanapo de tecido, Gisele, você falou, você está muito mais solta, não precisa obrigatoriamente também você ter como é que chama, o que apoia o guardanapo de tecido? O porta-guardanapo. O porta-guardanapo. Não Não, você precisa. não. A única coisa que eu não sou muito adepta é a dobraduras. Eu É, acho, não sou adepta a dobraduras. Eu acho que o guardanapo, como ele vai à boca, ele tem que ser muito pouco manipulado. Eu acho que é uma questão de higiene. Eu não me sinto confortável de chegar numa mesa que o guardanapo está lá, sabe, com um formato de cisne. Então a pessoa ficou lá dobrando, mexendo no guardanapo que eu vou limpar a boca lá 15 minutos. Então eu não me sinto tem confortável. sentido. Sabe, eu prefiro o guardanapo realmente dobrado de uma forma mais clássica, E, menos vezes e sempre menos manipulado. Não, e essa dica agora, mais do que nunca, né? Que a gente está com essa proteção, esse cuidado com Exatamente. higiene. É importantíssimo isso que você falou. Eu acho, assim, é uma coisa que eu sempre, é uma coisa minha, pessoal, minha, até acho umas dobraduras bacanas. E outra coisa também é que me perguntam muito, dois guardanapos. Marisete, é lindo. Realmente, você coloca a toalha e o jogo americano e coloca um guardanapo branco e um rosa, combinando com o detalhe do jogo americano, realmente fica lindo. Mas, Marisete, isso é inviável. É meio over, né? O que seu convidado faz do segundo guardanapo?
Você vai ficar com aqueles 2 guardanapos, é para usar o branco ou o rosa? O que, vai passar alguém recolhendo? O que, que eu faço de um? O que, que eu faço de outro? Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que ser prática. Você tem que pensar na vida real. É bonito para mesas cênicas? Sim, é bonito. Quando você vai fotografar, é lindo. O guardanapo fica cheio, 2 cores, fica lindo. Mas não dá para fazer isso na vida real. É incômodo. E eu acho que a anfitriã, ela tem obrigação de jamais constranger seu convidado, de fazer Concordo. tudo para facilitar, para que aquela situação seja assim uma situação confortável. Então, eu não saberia o que fazer de 2 guardanapos, Eu sinceramente. também Qual não. não tem. Então, a gente tem que pensar nessas coisas, eu acho, de também praticidade e de coisas viáveis, né? Coisas Uhum. possíveis, coisas reais. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma Como pergunta os aqui. anjos altos, a mesma coisa. Eu faço mesas cênicas, eu posso brincar com arranjos, fazer arranjos altíssimos, é ótimo, a mesa fica lindíssima. Mas é impossível quando você coloca na sua casa um arranjo alto e você não consegue olhar nos olhos do seu convidado. Então, eu acho que Me incomoda também. essas são regras que a gente não deve quebrar nunca. Tem uma pergunta insistente aqui. E o guardanapo de papel dentro do de pano? Então, eu acho que a gente, quando recebe alguém, eu acho que receber precisa de desprendimento. Se você está colocando aquele guardanapo de papel para que não suje o seu de pano, eu acho que está faltando desprendimento para receber o seu convidado. Eu acho isso. Gisele, Eu engraçado. quero fazer o melhor quando eu recebo. Eu quero que eu não vou ficar preocupada no detalhe do meu guardanapo. Gente, eu vou lavar meu guardanapo, eu vou colocar de molho em casa, ou eu vou mandar para uma lavanderia, dependendo do que eu posso fazer, das minhas possibilidades. Mas eu não vou ficar vigiando se o meu convidado vai limpar a boca com batom. Não vou, Marisete. O Eu não pior, tenho. As o, pessoas se preocupam, né? não, o pior, Gisele, é que eu já vi em hotéis luxuosos, restaurantes luxuosos, que talvez não era tão luxuoso quanto eu imaginava, com o guardanapo de papel e o de tecido. E me incomoda ter o de papel. Eu não. Principalmente num lugar que você vai, num restaurante ou num Eu hotel. Sabe, não acho cabe isso, né? Não, não cabe. Primeiro porque ele vai ser lavado mesmo, com cuidado, né? Aquilo, principalmente de um lugar público, né? Tem que ser lavado com ainda mais vezes, com mais cuidado ainda. Então, eu acho que receber precisa de desprendimento. Eu não sei como é que vai ficar daqui para frente também, né, Gisele? Porque o de papel, como você falou, não tem manuseio, não foi lavado, você não sabe como foi lavado. Nesse momento, possíveis, tiramos É, todos não, os eu acho copos, que tem todos os talheres, né, tudo Marisete? descartável. Acho que agora a gente está vivendo um momento totalmente atípico. É uma situação inimaginável. Eu acho que hoje cabe qualquer tipo de cuidado, né, para não ter contaminação. Eu acho que isso hoje é mais do que aceitável. Eu Teve não uma digo pessoa. em casa, né? Talvez o Não, guardanapo, mas mas eu acho que fora é inevitável, é até aconselhável, né, usar. Gisele, teve algumas outras perguntas aqui. Tem uma que perguntou: essa mesa que a gente está falando de ter a vegetação alta, e Aí eu existe vi muito coisa cênica, né? se é cênico, né? Se isso é cênico, É, se isso acontece só nas lojas. quando eu falo a mesa cênica, é aquela mesa que é para um cenário, que ninguém vai se sentar. Então, quando eu faço uma produção para uma loja, ou quando eu faço uma mesa para um evento, que aquela mesa precisa chamar atenção. Então, essa é uma mesa cênica. É aquela mesa que ninguém vai se sentar nela. É uma mesa como se fosse uma vitrine, como se Uhum. fosse uma mesa decorativa, vamos dizer assim. Aí, Existe. Tá travado, Gisele? Aqui para mim não está travado. Está travado? Aí não, né? Estou te ouvindo bem. É que colocou que travou. colocou. Não, eu estou te vendo bem também. Gisele, nós temos agora 8 minutos só para a gente falar. Acredito. A gente estava preocupada, né, amiga? A gente ficou tensa, Nossa, né? tem destravou, acabou de falar. Ah, então tá. Bibi tá falando que travou. Eita! Será que volta? Aqui, Mas será que... engraçado, eu e você, só tá eu e você, então. não sei, travou A sim, não imagem sei. está travada? Estou.
Gente, tá bacana aí? Porque para mim, para Gisele, a gente Tá tá normal. bem aqui. É. Voltou. Voltou? Ah, obrigada, Vivi, Vivi. vai dando aí para a gente as coordenadas. Bom, pra gente, agora Tá, a gente tem 7 minutos. voltou. Gente, vai ajudando. O que que você tem? Aqui, a pessoa perguntou aqui, posso perguntar de Pode. novo? Ali já foi. Ah, já subiu, Marisete. É, Olha, você vê, posso perguntar de novo? Alguém Posso que precisa perguntar de mais novamente sobre o resposta? suplar, sobre o jogo americano? Pode ou não? Sim, claro. Sem problema nenhum. Então, o que que você, nesses poucos minutos que nós temos, tem para dar como dica para as pessoas sentirem vontade, atitude de colocar a mesa para elas e para a família e para os amigos de uma forma carinhosa? Marisete, é muito engraçado, porque eu estava conversando com as minhas filhas e perguntando o que vocês me perguntariam na live. E a minha filha, né, Gabriela, que mora em São Paulo há vários anos, mora sozinha, falou para mim, mãe, como vencer a preguiça de chegar em casa de um dia, depois de um dia exaustivo de trabalho, 12 horas de trabalho, e ter ânimo para montar uma mesa. Então, eu vou dizer que isso é um hábito que se adquire. Se você começar a fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias, isso vai se tornar um hábito, isso vai se tornar parte de você, parte da sua casa, parte da sua vida. Você nunca mais vai conseguir se sentar numa mesa desarrumada. Então Verdade. comece praticando. É assim que se adquire um hábito. Gisele, e isso tem tudo a ver. A gente começa a fazer, ir para academia, se vira hábito, você não consegue ficar sem mais. Eu falo que é como escovar os dentes. Depois que você sabe que tem que escovar, você não vai deixar de escovar. E eu acho que a gente está num momento muito importante para resgatar isso, para exercitar isso, porque a mesa é um lugar maravilhoso, perfeito para a construção da nossa história. Então, eu acho que é um exercício agora para a quarentena fenomenal. Caprichar nas mesas e exercitar esse momento, dialogar com os filhos, dialogar com o marido na mesa. Eu acho que é super importante que a gente vai tirar muitas coisas boas desse momento tão ruim. Na verdade, eu acho que a quarentena nos mostrou essa relação de novo com a casa, com o jeito de viver. E nós Sim, vamos sair dessa como, querendo ter uma leveza também na forma de viver, né, Gisele? E eu quando acho. você cria hábitos, nós vamos ficar muito mais em casa daqui para frente, isso é fato, não é só pós-quarentena, ou só até a quarentena. A gente vai voltar para casa, a gente vai florir as nossas casas, a gente vai iluminar melhor a nossa casa, a gente vai trazer aquilo que faz falta, que a gente. A casa estava sem energia, e você até esquecia que estava precisando de alguma coisa, né? Então, eu acho que a mesa foi um tema que eu queria muito ter trazido, e graças a Deus você está aqui, é porque é o lugar, talvez, da alma da casa. Sem dúvida. Sem... Então, eu acho que é muito importante que as pessoas que estiveram com a gente hoje criem esse hábito, incentivem. Eu tenho certeza que é a sensação de quando eu saio do treino. Aquele prazer, né? A comida parece que fica mais gostosa, a bebida fica mais gostosa e você fica mais feliz. eu acho que é o momento da gente tirar o que está guardado, usar. Eu acho que isso também é importante, abrir os loceiros, abrir os armários e tirar aquilo que a gente tem de melhor. E fazer desses momentos tão difíceis, conseguir tirar disso um pouco de alegria, um pouco de prazer e mostrar um pouco, né? Eu acho que viver um pouco esse afeto que a gente está tendo oportunidade agora de valorizar essa afetividade que a gente está tendo tanta oportunidade com com as nossas famílias. Eu acho que é um exercício e está na hora da gente fazer isso. E eu tenho uma sugestão. Faça uma live com a dona Dorinha, acho que todo mundo vai amá-la. Vou fazer. Acho que é Vai muita ser um tecnologia. sucesso. Com certeza. Acho que ela vai Gi, precisar de muitas lives, Marisete. Uma só, uma não, dá com para certeza, com certeza. Gi, te agradeço. De